Ei, tudo bem? Já sentiu um vazio inexplicável, mesmo buscando a Deus? Uma sensação de que algo não está certo na sua caminhada? Se a resposta é sim, esse vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar em 5 sinais sutis, mas reveladores, de que o Espírito Santo pode não estar tão feliz com a gente. Não se assuste, não é sobre condenação, mas sobre autoconhecimento e transformação. Será que você tem carregado um fardo pesado de culpa? A sua paixão por Deus diminuiu? Suas orações parecem não sair do teto? Ou até mesmo você sente dificuldade em ouvir a voz de Deus? A verdade é que, muitas vezes, pequenos deslizes no dia a dia podem criar um bloqueio na nossa conexão com o Espírito Santo, sem nem percebermos. Ao assistir esse vídeo, você vai desvendar esses sinais, entender as raízes dos problemas e, o mais importante, descobrir como se reconectar com a presença transformadora do Espírito Santo. Prepare-se para uma jornada de restauração que vai reacender a sua fé e te levar a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Às vezes, a gente acha que está tudo certo, mas lá no fundo, algo parece deslocado. É como se estivéssemos caminhando, mas sem sair do lugar. A revelação do Senhor Jesus Cristo nos ensina que a vida espiritual não pode ser vivida no automático. Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas um grande vento se levantou no mar. Jonas 1:4-5. Esse vento que balança tudo pode ser um alerta, um sinal de que o Espírito Santo quer chamar nossa atenção. Mas será que estamos ouvindo? Ou será que estamos ocupados demais, justificando nossos próprios caminhos? A graça de Deus nos alcança, mas isso não significa que podemos ignorar os sinais. Quando Davi pecou, ele tentou esconder sua culpa, mas isso trouxe peso para sua alma. Salmo 32, 3, 4. Muitos vivem assim hoje, guardam segredos, evitam encarar a verdade e seguem fingindo que está tudo bem. O problema? O coração endurece, a paixão por Deus esfria e, sem perceber, a conexão com o Espírito Santo vai se tornando cada vez mais frágil. É por isso que precisamos identificar esses sinais cedo, antes que nos afastemos completamente sem nem notar. E se eu te dissesse que há pequenas atitudes que fazem toda a diferença na sua comunhão com Deus? Algumas delas são tão sutis que passam despercebidas. A Bíblia nos mostra que até grandes homens de Deus, como Sansão, não perceberam quando o Senhor se afastou deles. Juízes 16:20. Isso nos ensina que o afastamento do Espírito Santo não acontece de uma vez, mas em pequenas escolhas diárias. Quer saber como identificar isso? Então fica comigo, porque os próximos minutos podem transformar sua vida. A culpa pode ser um peso invisível, mas devastador. A pessoa pode estar sorrindo por fora, cumprindo todas as suas obrigações religiosas, mas por dentro sente como se estivesse carregando um fardo impossível de suportar. O Salmo 32, 3, 4 revela que enquanto Davi silenciava seu pecado, seus ossos se consumiam, e ele gemia o dia inteiro. Isso acontece porque a culpa bloqueia nossa conexão com o Espírito Santo, nos fazendo sentir indignos da graça de Deus. E sabe o que é pior? Muitas vezes não percebemos que esse peso não vem de Deus, mas da nossa própria resistência em nos rendermos completamente a Ele. O inimigo usa a culpa como uma prisão emocional. Ele nos faz lembrar de erros do passado, distorcendo a verdade da revelação do Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Mas então, por que muitos ainda vivem como se carregassem um fardo insuportável? Porque ainda não entenderam que não é pelo esforço humano que se conquista o perdão, mas pela confissão sincera e pelo arrependimento verdadeiro. Josué 7 mostra como o pecado de Acã trouxe derrota para Israel até que fosse exposto.
O erro escondido alimenta a culpa e, sem nem perceber, a pessoa se distancia do Espírito Santo. A solução? Liberar essa culpa diante de Deus. Quando Davi finalmente confessou, ele encontrou alívio. Se existe algo que pesa no coração, o caminho não é tentar ser bom o suficiente para compensar, mas sim entregar isso ao Senhor. O Espírito Santo não quer que ninguém viva preso ao passado. Jeremias 29:13 nos ensina que quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele se deixa encontrar. E é exatamente isso que precisamos, encontrá-lo novamente. Mas será que há algo mais que pode estar nos afastando da presença dele? Segura aí, porque o próximo ponto é crucial. Nem sempre o afastamento de Deus acontece de forma abrupta. Às vezes, é um esfriamento sutil, quase imperceptível. No começo, a pessoa ora com fervor, lê a palavra com entusiasmo, sente a presença do Espírito Santo de forma intensa. Mas com o tempo, essa paixão se transforma em mera rotina. Em Apocalipse 2:4, Deus repreende a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. E essa é uma realidade perigosa, porque quando o amor esfria, a obediência se torna obrigação e a fé vira apenas um conceito distante. O problema é que muitos não percebem essa mudança, pois ainda fazem tudo certo externamente. O que faz alguém perder a chama espiritual? Pequenos hábitos podem contribuir para isso. A falta de tempo para buscar a Deus, a distração com preocupações mundanas ou até mesmo a ausência de um ambiente que alimente a fé. João 15:5 nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Mas o que acontece quando tentamos viver no piloto automático sem essa conexão real? A vida cristã se torna vazia, sem sabor, sem aquela alegria genuína. Sansão não percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Juízes 16:20. E isso pode acontecer conosco se não estivermos atentos. Mas como reacender essa paixão? A resposta está na busca intencional. Assim como um relacionamento humano precisa de atenção, nosso relacionamento com Deus também. Pequenos hábitos podem fazer toda a diferença. Meditar nas Escrituras, passar tempo em oração sincera, louvar a Deus não por obrigação, mas por prazer. Ezequiel 36:26 fala sobre um coração novo e um espírito renovado. Se a chama do primeiro amor está fraca, ele pode reacendê-la. Mas existe outro sinal que pode indicar que o Espírito Santo não está feliz. E ele pode estar bem mais perto do que imaginamos. Já teve a sensação de estar falando sozinho quando ora? Como se suas palavras simplesmente não chegassem a lugar nenhum. Esse é um sinal preocupante, mas que muitos ignoram. A Bíblia nos alerta que quando há pecado não confessado, Deus pode não ouvir nossas orações. Em Salmo 66:18 está escrito: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso significa que não basta apenas falar com Deus. É preciso ter um coração alinhado com Ele. Se a oração perdeu o poder, se parece repetitiva e vazia, é hora de avaliar o que pode estar bloqueando essa conexão. Muitas vezes, a frieza na oração é um reflexo de um coração endurecido. O faraó no Egito viu os sinais de Deus, mas endureceu seu coração e se recusou a se render. Êxodo 8:32. Algo semelhante pode acontecer quando deixamos de ser sensíveis ao Espírito Santo. A oração se torna mecânica, sem entrega, sem paixão. A pessoa pode até saber o que dizer, mas não sente a presença de Deus. E quando isso acontece, o desânimo começa a tomar conta, levando à distância espiritual. Sem perceber, a pessoa começa a orar menos, até que um dia, para completamente. Mas há um caminho de volta. A oração não pode ser apenas uma lista de pedidos. Ela deve ser um encontro real com Deus. João 16:13 nos ensina que é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. E sem ele, a oração se torna vazia. O segredo é voltar à essência. Orar com sinceridade, abrir o coração,
falar com Deus como um filho fala com o pai. Se há silêncio do outro lado, pode ser um convite para um arrependimento genuíno. Mas e quando, além de não sentir a presença de Deus, a pessoa simplesmente não consegue ouvir a voz dele? Esse é um sinal ainda mais profundo. Ouvir a voz de Deus não é sobre ouvir um trovão do céu ou ver letras escritas nas nuvens. É sobre sensibilidade espiritual, sobre discernir a direção do Espírito Santo. Mas e quando isso parece impossível? Quando a confusão toma conta? Quando tudo parece um silêncio absoluto? A Bíblia mostra exemplos de pessoas que perderam essa conexão. Em 1 Samuel 28:6, Saul buscou ao Senhor, mas Deus não lhe respondeu. Por quê? Porque ele já havia endurecido seu coração, desobedecido a Deus e ignorado a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que ouvir a voz de Deus não é apenas sobre perguntar, mas sobre estar alinhado para receber a resposta. Um coração sobrecarregado pode impedir essa conexão. Jonas ouviu claramente a ordem de Deus, mas decidiu fugir. Jonas 1:4-5. O resultado foi engolido por um grande problema, literalmente. Isso acontece quando ignoramos os sinais, quando resistimos à direção de Deus, porque ela não encaixa nos nossos planos. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não querem obedecer quando Ele fala. O perigo disso? Aos poucos, a pessoa se acostuma ao silêncio e passa a viver baseada na própria vontade. Deuteronômio 1:2 mostra que a jornada de Israel para a terra prometida poderia ter levado apenas 11 dias, mas durou 40 anos, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Então, como restaurar essa sensibilidade? Primeiro, é preciso eliminar os ruídos. Se a vida está cheia de distrações, de pecados não confessados, de preocupações excessivas, dificilmente a voz de Deus será clara. Jeremias 29:13 nos ensina que quem busca a Deus de todo o coração o encontra. Praticamente, isso significa separar tempo para orar, meditar na palavra e eliminar tudo o que pode estar abafando a direção do Espírito Santo. E quando essa conexão for restaurada, a vida nunca mais será a mesma. Mas será que existem outros fatores que podem estar bloqueando a presença de Deus? Vamos descobrir. Muitas vezes, não são os grandes pecados que nos afastam de Deus, mas os pequenos desvios diários que parecem inofensivos. O problema é que o pecado nunca vem de forma óbvia. Ele se disfarça, se normaliza, se torna parte da rotina. No início, a consciência até alerta, mas com o tempo, o coração se acostuma. Foi assim com Saul, que começou com pequenas desobediências e acabou rejeitado pelo Senhor. 1 Samuel 15:23. A rebeldia sutil, a insistência em fazer as coisas do próprio jeito, aos poucos, fecham os ouvidos espirituais. E quando a voz do Espírito Santo se torna distante, é sinal de que algo precisa ser corrigido. O coração endurecido é um dos maiores bloqueios para a presença de Deus. Quando o Espírito Santo nos convence de algo errado e ignoramos, estamos na prática resistindo a ele. Foi o que aconteceu com Faraó, que viu os milagres de Deus no Egito, mas continuou endurecendo seu coração. Êxodo 8:32. Pequenos deslizes, como justificar atitudes erradas, negligenciar o tempo com Deus ou alimentar pensamentos impuros, vão criando uma barreira invisível. E o mais perigoso, a pessoa pode continuar indo à igreja, ouvindo pregações e até servindo, mas sentindo um vazio espiritual que nada preenche. Mas a boa notícia é que Deus sempre dá a oportunidade de restauração. Ele promete, em Ezequiel 36:26, transformar corações de pedra em corações sensíveis à sua voz. O primeiro passo é reconhecer os bloqueios e pedir ao Espírito Santo que revele qualquer atitude que esteja impedindo essa conexão. A oração sincera, acompanhada de arrependimento genuíno, destrói essas barreiras. Mas será que há outro fator que pode manter essa distância?
Sim, e muitas vezes ele está escondido onde menos esperamos. O afastamento do Espírito Santo, na maioria das vezes, não acontece de uma vez. Ele começa com pequenas concessões, decisões aparentemente inofensivas, mas que pouco a pouco distanciam o coração de Deus. Em Apocalipse 2:4, vemos uma advertência clara. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso significa que o problema não é apenas cometer um erro, mas permitir que a chama do relacionamento com Deus se apague aos poucos. A pessoa continua falando sobre fé, mas já não vive mais por ela. Suas ações deixam de ser impulsionadas pelo amor a Cristo e se tornam apenas hábitos vazios. O grande perigo dos pequenos deslizes é que eles parecem irrelevantes até se tornarem incontroláveis. Sansão brincou com a presença de Deus, confiou na própria força, ignorou os alertas e, quando percebeu, o Espírito Santo já havia se retirado. Juízes 16:20. O engano do pecado é esse. Ele não mostra o preço que será cobrado. A pessoa começa justificando atitudes erradas. É só uma vez, Deus entende, todo mundo faz, e quando menos espera, já perdeu a sensibilidade espiritual. O coração que antes se quebrantava com facilidade, agora se torna indiferente à presença de Deus. Mas há sempre um caminho de volta. O Espírito Santo nunca se distancia sem antes enviar sinais, toques, chamados ao arrependimento. O problema é que muitos ignoram esses sinais até ser tarde demais. O Salmo 32:3-4 mostra como Davi sentiu o peso do afastamento de Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Mas ao confessar, a restauração veio. Esse é o segredo: reconhecer, se arrepender e voltar à comunhão. Agora imagine viver livre desse peso, com o coração leve e cheio da graça de Deus. Isso é possível, mas exige uma decisão. A reconexão com o Espírito Santo não acontece por acaso. É preciso intenção, um desejo sincero de restaurar essa comunhão. Em Salmo 66:18, há uma verdade impactante. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso significa que Deus não ignora nossas orações, mas um coração endurecido pode criar um bloqueio na comunicação. O primeiro passo para a restauração é a confissão sincera. Não basta apenas reconhecer o erro, é necessário se arrepender de verdade. Josué 7 mostra um exemplo forte disso. O povo de Israel sofreu derrota porque havia pecado oculto no meio deles. Quando o erro foi exposto e corrigido, a vitória voltou. Outra chave poderosa é a rendição total. Muitas pessoas querem a presença de Deus, mas sem abrir mão do controle da própria vida. João 15:5 nos ensina que sem Cristo nada podemos fazer. O Espírito Santo não impõe sua presença, ele se manifesta onde há espaço para ele agir. Uma vida cheia de distrações, preocupações e compromissos vazios pode estar sufocando a voz de Deus. Por isso, criar momentos de intimidade com Ele é essencial. Ler a palavra com fome espiritual, separar tempo para a oração verdadeira e buscar orientação do Espírito é o caminho para reacender essa chama. E por fim, é fundamental aprender a depender do Espírito Santo diariamente. João 16:13 diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Isso significa que a reconexão não é um evento único, mas uma jornada contínua. A cada decisão, a cada pensamento, a cada passo, Ele deseja ser consultado. Quando isso se torna um estilo de vida, a transformação é inevitável. Agora, sabendo disso tudo, como aplicar esse conhecimento na prática? Há um segredo final que pode acelerar essa transformação. A fé não se mantém acesa automaticamente. Ela precisa ser cultivada. Jeremias 29:13 nos dá um princípio fundamental. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Isso significa que Deus não se revela a quem o busca de forma superficial, mas sim a quem se entrega completamente. Muitas pessoas vivem uma fé morna porque não investem tempo de qualidade na presença do Senhor. Ler a Bíblia mecanicamente ou orar sem real intenção não gera transformação. Para reacender a fé é preciso desejo, profundidade e compromisso. E o mais incrível, quando alguém busca a Deus de todo o coração, ele responde de maneira sobrenatural. Uma das maiores barreiras para um relacionamento profundo com Deus é a falta de entrega total. 1 Samuel 28:6 mostra que Saul, mesmo em desespero, não conseguia mais ouvir a voz de Deus, porque já havia decidido viver longe dele. O relacionamento com o Espírito Santo exige proximidade, obediência e renúncia. Isso pode significar abrir mão de hábitos, amizades ou comportamentos que apagam a chama espiritual. Ezequiel 36:26 fala sobre Deus trocar um coração de pedra por um coração sensível à sua voz. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo onde cada escolha aproxima ou afasta da presença dele. A grande questão é: quanto a presença de Deus vale para você? O mundo está cheio de distrações que roubam o foco e fazem a fé enfraquecer. Mas Deuteronômio 1:2 nos ensina algo poderoso. O povo de Israel demorou 40 anos para fazer uma jornada que poderia ter sido concluída em 11 dias. Isso mostra que a demora para viver o melhor de Deus não é culpa dele, mas das decisões humanas. Quem decide buscar a Deus de verdade experimenta uma nova dimensão de fé e intimidade. Mas tudo começa com um simples passo. Agora que você conhece os sinais e entendeu como o Espírito Santo pode estar se afastando, a grande pergunta é: o que você vai fazer a respeito? Já entregou sua vida para Jesus Cristo? Está disposto a buscar a sua presença de forma sincera, abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo te guie novamente? A decisão está em suas mãos e a transformação começa no momento em que você se arrepende e se volta para Deus com todo o seu ser. Não deixe que nada nem ninguém te desvie desse caminho de restauração. Jesus Cristo de Nazaré está de braços abertos, pronto para te receber e renovar sua caminhada. Você está pronto para viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo? A mudança que você tanto busca começa agora. Não espere mais. O tempo de agir é hoje. Então, se você quer continuar aprendendo e aprofundando seu relacionamento com Deus, se inscreva no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa jornada. Vamos caminhar juntos em busca da verdadeira restauração. Deus tem mais para você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua infinita graça e misericórdia. Neste momento, clamo para que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Que as escamas caiam dos seus olhos e que eles possam ver com clareza o quanto o Senhor tem mais para a vida deles. Que cada palavra compartilhada aqui se torne uma semente em solo fértil, que frutifique abundantemente, 100 por 1, na vida de cada um. Senhor, sabemos que já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que todas as bênçãos do céu estão ao nosso alcance. Te peço, Pai, que a presença do Espírito Santo seja derramada de maneira poderosa sobre cada coração, transformando, renovando e restaurando a fé de todos que buscam sua presença. Que cada um possa experimentar uma reconexão profunda com o Senhor, caminhando em intimidade e obediência à tua vontade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.